Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Números, capítulo 13, versos 30 e 31, para a nossa meditação nessa manhã. Eu gostaria de fazer nossa, a declaração que o irmão Branham faz. Ele diz: Você recebe aquilo que você espera. Expectativa. Você recebe aquilo que você espera. Eu espero que esse entendimento penetre no profundo do nosso coração, para que a gente tenha discernimento suficiente para saber exatamente aonde é que Satanás vai trabalhar contra mim, contra você. Bom, se eu recebo aquilo que eu espero, então é exatamente aí que Satanás vai trabalhar. Ele vai tentar moldar a minha visão, a sua visão, para que a gente tenha uma expectativa pessimista. Entenda o que a palavra diz com relação a Jó. O que foi que Jó recebeu? O que aconteceu com Jó? Jó disse: aquilo que eu temia me aconteceu. Você recebe aquilo que você espera. A fé, ela te traz bênçãos, vitórias, mas o medo te traz desgraças, infortúnio. Então, nós não podemos, não devemos ter a nossa vida guiada pelo medo, mas sim pela fé. Porque é claro que nós vivemos em um mundo perigoso, estamos rodeados de males, de perigos, de doenças, bactérias, vírus e tantas coisas mais. Mas por que Deus permite tudo isso? O guarda-costa só tem valor em um lugar perigoso. Que valor tem um guarda-costa no céu? Que valor teria? No céu não vai haver nenhum perigo. Lá não haverá mal algum. Que valor terá um plano de saúde, um bom plano de saúde, quando estivermos no milênio? Não tem valor nenhum. Depois que nós estivermos naquele corpo transformado, um corpo que não vai estar mais sujeito a nenhum tipo de doença, que valor terá um plano de saúde? Que valor terá um bom médico? Que valor terá um bom remédio? Não é? Então, nós vivemos neste mundo perigoso e todas essas coisas, e tudo isso evidencia o valor que Deus tem para nós. Salmista Davi disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé por quê? Porque existe uma mão poderosa, maravilhosa, amorosa, a mão do nosso Deus todo. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso guarda-costa. Bem disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo. Que segurança deveríamos sentir ao saber que nenhuma folha cai sem que o nosso Deus permita e nada nos acontece que não seja para o nosso próprio bem, como está bem registrado em Romanos 8, 28. Mas vamos voltar aqui para a nossa escritura. Ali Israel chegou diante da terra prometida, e os 12 espias foram lá olhar a terra, e eles olharam a terra e trouxeram um cacho de uvas que precisava de 2 homens para carregar ele. E eles viram a terra e disseram: olha, realmente a terra existe, ela mana leite e mel. Porém, disse os 10 espias, porém, as pessoas que vimos habitando ali são os gigantes, os filhos de Anak. Ali vimos isso, e ali vimos aquilo, e aquilo, e aquilo. E eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que as mulheres, nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos porá nessa terra e a dará a nós, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então, meu irmão, minha irmã, nós vimos aí qual era a expectativa do povo e qual era a expectativa de Moisés. A expectativa do povo é que eles iriam morrer, ser destruídos. Mas a expectativa de Josué e Calebe era outra. Eles sabiam que Deus era mais do que capaz de colocar eles na terra. E como Israel, o povo, eles duvidaram,
que Deus os colocaria lá, a expectativa deles, o que eles acreditavam é que eles iriam morrer, eles morreram. E como Josué e Calebe, a expectativa deles, o que eles acreditavam, o que eles esperavam é que Deus os colocasse lá, Deus os colocou. Então entenda que Satanás mostrou as dificuldades para o povo, para que o povo duvidasse, para que a expectativa do povo fosse cair. E eles caíram. Mas Satanás não pôde dirigir os olhos de Josué e Calebe. Satanás está tentando dirigir os seus olhos para aquilo que ele quer. E o que Satanás quer? Satanás quer fazer você duvidar. E ele vai te mostrar todas as dificuldades, os obstáculos. O diabo mostra sintomas. O Espírito Santo mostra a promessa. Entenda que só você pode decidir aonde é que você vai colocar o seu foco. Mas perceba, não importa aonde vai estar o seu foco, se é no sintoma ou se é na sua promessa. Aonde estiver o seu foco, ali estará a sua fé. Muitas pessoas, elas não entendem isto. Por que elas não conseguem ser ajudadas? Por que elas não conseguem ser curadas? É porque elas creem mais na doença do que na promessa. Por que elas creem mais na doença do que na promessa? É porque elas mantêm seus olhos na doença, nos sintomas, ao invés de manter os seus olhos na promessa. Esta é a grande diferença. Eu já citei isso várias vezes, quando o irmão Brana orou pela irmã Wood com câncer e o genro dela perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, a irmã Wood vai ficar bem? O irmão Brana não disse nem que sim, nem que não. Ele disse: se ela mantiver os olhos na promessa, é aí onde eu tenho que manter os meus olhos. É aí onde você tem que manter os seus olhos na promessa. Porque a expectativa que você tem é definida pelo lugar onde você põe o seu foco. O seu foco define a sua expectativa. E você, lembre-se, expectativa, você receberá aquilo que você espera. Então, o truque de Satanás é manter os nossos olhos no problema, na doença. Mas você quer saber uma pessoa que tinha sintomas para olhar? Era Jonas. Para todo lugar que ele olhava, era o ventre de baleia. Olhava para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Tudo que ele via era o ventre da baleia. Mas o profeta disse que ele falou: eu não vou olhar para isto. Tudo isso é engano, é mentira. Eu vou olhar para o templo de Deus. E ele falou: Senhor, eu estou agora olhando para o teu templo. E ele olhou para o templo, botou os olhos na promessa de Deus. E pense nisto. Quão difícil era para Jonas manter o foco no lugar correto, estando no ventre de uma baleia. Mas ele fez isso. Ele orou e Deus o manteve vivo por 3 dias e 3 noites no ventre da baleia e o colocou no seu destino correto. Não ponha os seus olhos naquilo que causa medo. Ponha os seus olhos na promessa. Lembre-se, entenda isto. A sua fé se move na direção do seu foco. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.